Olá, sejam bem-vindos ao mini curso introdutório de análise técnica de análise gráfica. Essa é a aula número 2. Na aula 1, nós vimos a construção de um gráfico, como um gráfico é feito, como um gráfico surgiu. E agora na aula 2 nós vamos entender o porquê de se usar um gráfico. Por que nós usamos um gráfico para entender o preço? Será que não seria mais fácil simplesmente anotar os números no papel? Será que não seria simplesmente mais fácil ler os números? Vamos tentar entender isso. Então, nós poderíamos ter simplesmente anotar os dados, a data e o preço. A gente poderia ter aqui, por exemplo, aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, assim por diante. A gente poderia anotar as datas e anotar o preço. Ó, dia 1, 10, dia 2, 15, dia 3, 12, dia 4, 20. Simplesmente anotar. Mas quando a gente tem preços assim anotados, olha só, vou colocar aqui dia 12, 19, no outro dia 20 de novo. Quando a gente tem assim dados de números, fica um pouco mais complicado. Você demora mais tempo, você precisa ler todos os dados, todos os números, e você precisa interpretar depois a leitura desses números. E se torna um pouco mais difícil, um pouco mais demorado. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Quando você analisa um gráfico diário, cujo valor que você vai estar usando como base de fechamento são valores do final do dia, você tem um dia inteiro para estar recebendo um dado. Vai demorar um dia inteiro. Mas quando você trabalha dentro de 5 minutos, dentro de 3 minutos, dentro de 15 minutos, você tem pouquíssimo tempo para receber os dados e interpretar. Portanto, a leitura de números se torna um pouco mais difícil. Existem operadores que trabalham simplesmente lendo números sem olhar gráfico. O nome dessa análise é análise de fluxo. Análise de fluxo são operadores que leem apenas os números. Pelos números eles conseguem saber o que está acontecendo e tomar decisões. Mas tudo isso é questão de preferência, cada operador pode operar de uma maneira. Mas a gente tem análise de gráfico que se torna mais fácil. Você bater o olho no gráfico, em um segundo você já sabe o que está acontecendo, você já sabe o que fazer, sem precisar ler todos os números, sem precisar fazer toda aquela interpretação de dados. Então, para gráficos diários, para gráficos de dias, você consegue fazer essa análise só com os números, mas para curto prazo, para pouco tempo, você não tem esse luxo de ter tanto tempo para processar informações, então olhar o gráfico é mais fácil. Por isso a gente tem o uso de gráficos, por isso se constrói gráficos. Pelo desenho do gráfico, a gente consegue entender o que está acontecendo e consegue prever o que vai acontecer. Ok? Então, como eu estava falando na última aula, a demarcação do que acontecia, o nosso amigo conseguia entender o que fazer. Então, vou terminar aqui de desenhar novamente aqui, ligar as linhas, vamos entender o que aconteceu aqui nesse gráfico. Então, a gente tinha aqui uma tendência ascendente, primeiramente. Aqui a gente teve uma linha ascendente que ele conseguiu entender. Se a gente tentar traçar aqui, a gente vai ver que isso aqui era um canal de alta, certo? Era um canal de alta. Bateu o olho, a gente já vê que isso aqui, o preço estava subindo. A gente sabia as proporções de subida. E em um determinado momento o preço parou de subir. E isso pôde ser entendido quando o preço quebrou o canal de alta. O preço quebrou o canal de alta, iniciou a baixa. A gente tinha um preço em R$ 25, o preço caiu para R$ 24, o preço subiu para 25 e não conseguiu passar mais essa faixa. E no próximo dia o preço caiu para R$ 23, mostrando que não tinha mais aquela proporção forte de tendência de alta, mostrando que agora estava se iniciando uma tendência de baixa.
para confirmar isso, o nosso amigo precisava simplesmente que o preço não conseguisse mais subir. E o preço mostrou que não conseguia mais subir, quando no outro dia subiu pouquíssimo, apenas a R$ 24, mostrando que não estava mais respeitando as grandes proporções de subida que ele estava respeitando anteriormente. E aí nosso amigo teve a certeza e vendeu seus sacos de arroz por um bom preço a R$ 23, a R$ 24 na verdade. Ele vendeu para que pudesse depois recomprar em um preço mais baixo no futuro. Então, como que nosso amigo vai entender isso? Só de olhar para o gráfico. Aqui está. Aqui está um sinal claro. Nesse lugar aqui a gente está vendo um sinal claríssimo de que ele deve vender. O preço ele estava subindo no canal de alta. O preço estava ascendente. E esse padrão ascendente desapareceu do gráfico. Esse padrão desapareceu. E no lugar dele ficou esse padrão, que é um padrão lateral. O preço está andando de lado, mostra que o preço não consegue mais subir. E nos pormenores, por o preço não conseguir mais subir, ele pode entender que o preço vai descer. E aí então ele vende para buscar comprar depois de um preço mais barato. Então, onde estão aqui os sinais de que o preço não vai subir mais? Aqui está. Vou colocar aqui com a seta. Então o preço ele chegou aqui, esse ponto sofreu uma rejeição. Chegou aqui nesse ponto, sofreu outra rejeição. Chegou aqui nesse ponto, sofreu outra rejeição. Rejeição por quem? Quem é que está rejeitando? Quem não está gostando? Os compradores. Os compradores estão achando o preço muito caro e não querem mais comprar. Quando a gente fala de rejeição, alguém está rejeitando, alguém não quer. Quem é que não quer? Para o preço subir, alguém precisa comprar. Não tem mais demanda por compra, portanto, não há compradores. Portanto, os compradores estão rejeitando fazer compras. Por isso, o preço não sobe. Então, olhando aqui para o gráfico, a gente consegue ver um padrão de rejeição tripla. 3 vezes o preço foi rejeitado. 1, 2, 3. Então, ele não precisa analisar os números e ver assim, no dia 7 o preço estava em 25, fazendo aqui esse cruzamento de dados, ó. No dia 8 o preço estava em 24. No dia 9 o preço estava em 25 de novo. Ele não precisa ficar fazendo essa análise. Ele simplesmente vai olhar para o gráfico e vai ver esse padrão triplo, onde a gente tem 2 pontos abaixo de um ponto anterior, ou igualados, e aí ele consegue rapidamente tomar a decisão de vender para não ter prejuízo. Caso ele tivesse comprado aqui em 23, ele perderia dinheiro se ele fosse vender depois o seu saco de arroz aos R$ 19. Ok? Então, isso é porque a gente usa um gráfico para analisar o preço. É por uma questão de praticidade, para que a gente possa ter menos perca de tempo ao analisar dados e tomar decisões. Na próxima aula, nós vamos estar entendendo a construção dos candlestick e a gente vai entender melhor ainda como tomar decisões bem mais rapidamente. Se você gostou desse vídeo, considere me apoiar enviando qualquer valor. Estou disponibilizando esse vídeo de graça. Dá muito trabalho gravar essas videoaulas, perco muito tempo. Considere me enviar qualquer valor. Estou deixando minha chave do Pix aqui na descrição. Estou deixando também o endereço da minha carteira Pi aqui na descrição. Você pode estar me enviando Pix ou enviando criptomoeda Pi.